O vídeo começa com London puxando assunto com essa garota e elogiando ela. Em seguida se apresenta como London. Ela faz um comentário, mas ele menciona que não conseguiu ouvir claramente. Ela então informa que está indo para a academia. London pergunta pelo nome dela novamente e reafirma seu próprio nome. Ela repete que está indo para a academia e London, já entendendo, expressa seu interesse em saber o nome dela devido à sua beleza. Depois que ela revela seu nome, ele questiona se ela é nativa de Miami, mas ela esclarece que ela é da Europa. London compartilha que acabou de se mudar da Nigéria e está buscando novas amizades, pedindo então o número dela. No entanto, ela recusa, mencionando que tem um namorado. London respeita sua decisão e deseja a ela um excelente dia, e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que o interesse acontece. Quando a garota vê o carro que o rapaz está, retorna na mesma hora e vem batendo no vidro do carro. London pergunta o que aconteceu. Ela questiona se o carro pertence a ele e ele confirma que sim. Ela parece surpresa e pergunta se ele está falando sério, além de indagar se o carro não é alugado. London reafirma que o carro é dele, mas ela sugere que eles possam sair juntos. E lembra da sua menção anterior sobre ter um namorado. Ela responde que isso não impede que ela conheça ele melhor. O rapaz decide sair de carro e questiona o que ela estava dizendo. Ela menciona que seu namorado não precisa saber todos os detalhes da sua vida. Ele concorda com isso, mas lembra que tentou conversar com ela antes e que a surpreendeu, pois ela não sabia que o carro era dele. Ela pergunta sobre a ocupação dele e ele compartilha que ele é um empreendedor. Ela faz uma conexão entre o carro e sua capacidade de promover para ela, mas London enfatiza que não está disposta a fazer isso, já que eles acabaram de se conhecer e, no entanto, ela insiste que está interessada em conhecê-lo melhor. London deixa ela entrar em seu carro. Dentro do carro, eles discutem sobre relacionamento e ela menciona que ele poderia sustentá-la, mesmo que mal se conhecessem. Ela defende seu direito de escolher um parceiro que possa cuidar dela. London afirma que ele não é esse tipo de pessoa. Ele acredita que essa conversa não levará a lugar nenhum e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, e ela questiona o motivo disso. E ele fala que se não fosse pelo carro, ela nem estaria conversando com ele. Ela admite que, é claro, não teria se interessado por ele se não fosse pelo carro, o que reforça o que ele disse sobre ela. London em seguida deseja um ótimo dia e ela acaba tomando um fora de London. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Nate inicia a conversa com um elogio. Em seguida, pergunta qual o seu nome. Como ela não responde, ele se apresenta como Nate e expressa prazer em conhecê-la, perguntando sobre o destino dela. Ela responde que está indo para a casa de uma amiga. Nate pede o número dela, mencionando que fazer novas amizades é sempre bom, mas ela recusa e afirma que está bem. Ela também comenta que já possui amigos o suficientes. Nate insiste sobre a possibilidade de fazer uma nova amizade, mas ela permanece relutante. Em seguida, Nate se despede cordialmente e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. Mais tarde, quando ela retorna e vê a burrada que estava fazendo, ela pergunta se o carro é do Nate, e ele confirma que sim. Ela comenta que ele esqueceu de mencionar que ele tinha um carrão como esse. Ele indaga ela sobre o que ele tinha que mencionar, e ela fala mencionar sobre o seu glorioso carro, e sugere que ele convide ela para sair. Em seguida, Nate interpreta isso como um interesse romântico e pergunta se ela realmente deseja sair com ele. Ela responde que talvez eles possam jantar juntos, e em seguida Nate convida ela a dar uma volta no seu carro. Quando ela se aproxima, ele quer saber mais sobre o que ela estava sugerindo anteriormente. Ela pergunta sobre os seus planos, e Nate expressa curiosidade em saber sobre os desejos dela. Ela pede uma carona, mas Nate lembra que tentou conversar com ela antes e ela não deu nenhuma chance. Mesmo assim, quando ela manifesta interesse em sair com ele pergunta pelo nome dela.
Ela se apresenta como Ashley e o youtuber se revela como Nate, desejando um prazer em conhecê-lo, informando que vai sair do carro. Nate pergunta para onde a Ashley estava indo, e ela compartilha que estava indo para um restaurante próximo. Ele indaga sobre a origem dela, e ela responde que ela é de Filadélfia. Nate então menciona que eles são da mesma cidade, e ela explica que está morando lá há alguns meses. E ela responde afirmativamente. Então Nate se oferece para mostrar a cidade para ela. E ela sugere a ida deles em um clube que sirva uma boa comida à noite. Em seguida, Nate quer saber mais sobre os lugares que ela gosta de frequentar. Ela menciona que prefere locais mais tranquilos. Quando ela fala sobre o tipo de homem que ela gosta, ela insinua que Nate é o que ela procura, levando a considerar a sua primeira impressão. Ele destaca que inicialmente ela parecia muito desinteressada, mas ela afirma seu desejo de conhecer ele melhor. No entanto, quando Nate menciona que vai embora, Ash decide acompanhá-lo. Nate então afirma que algo que ele tem certeza é que ela não irá com ele. Ela o questiona se ele está falando sério, e ele fala que sim e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Então Nate a deseja um bom dia e uma boa caminhada. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, mas a moça não dá atenção para o rapaz e continua andando. Mas o YouTube insiste em conversar com a moça. Ela fala que não quer atrapalhar o trabalho do rapaz. Ele então fala que pode parar um tempinho para conversar com ela. A garota fala que é melhor não e diz para ele que não quer atrapalhar. Então o rapaz diz que ela não atrapalha e que ele pode tirar um tempinho para conversar com ela. A mulher, em seguida, fala que também está com pressa. Kilo pergunta se pelo menos poderia deixar o seu número com ele. A moça fala para ele que não, e não é bom ele ficar fazendo isso em seu horário de trabalho. O YouTube fala que não tem problema e que ele só vai pegar o número dela para mandar mensagem mais tarde. A mulher continua dizendo que é melhor não fazer isso. O rapaz então desiste de conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. O rapaz então pega seu soprador e guarda em seu carro. E é assim que a mágica acontece e a garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse no rapaz. Ela volta perguntando para ele se aquele carro é mesmo dele. O rapaz então responde que sim. Ela fala que pensou melhor e que o rapaz pode ficar com o número dela, sim. O YouTube pergunta por que agora há pouco ela não queria passar o seu número. A moça disfarça falando que tinha ficado com medo de dar algum problema para o rapaz, mas ela pensou melhor e não terá nenhum problema ele pegar o número dela. O YouTube então fala que se ela ficou com tanto medo, ela poderia ajudar ele agora em seu trabalho. Mas a garota fala que não precisa e devolve o soprador para o rapaz. Ele então guarda no carro. A mulher pergunta para o rapaz o que ele irá fazer. Kilo então fala que ele está indo para a sua casa. A moça fala para ele não ir e pede para eles conversarem um pouco. O mesmo fala que tudo bem, pois não tem nada para fazer agora. Ele pergunta para a garota se ela está querendo sair para comer alguma coisa, e ela fala pro YouTube comprar algo para ela. Então o rapaz diz que não tem muito dinheiro. A moça então pergunta se ele está soprando folhas ali de graça, e ele fala que não e diz que é pago no final do mês. A garota pergunta o que ele iria fazer mais tarde. Kilo então diz que iria ficar em casa pois está sem dinheiro. A mulher em seguida pergunta para o rapaz como ele tem um carro daquele e não tem nenhum dinheiro sobrando. Ele então fala que o carro não é seu e que só está vigiando e pergunta se tem algum problema. E a mulher fala que sim. Na sequência, o rapaz entra no carro e diz que só estava brincando e que o carro é mesmo dele.
Então a garota fala que eles poderiam dar uma volta, mas o rapaz fala que não está interessado, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que quando ele falou que não tinha dinheiro, ela perdeu todo o ânimo de conversar com ele. A mulher tenta se explicar dizendo que não era nada disso, mas Kilo fala que ela não precisa ficar se explicando e pode seguir seus planos, pois eles não irão sair juntos. A mulher fica achando ruim e sai xingando o youtuber, mas no fim acabou tomando fora de Kilo. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon. Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele, e ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome, e ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer, e ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia, e a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais. A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso. O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer, e a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir, ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem, mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim, acabou tomando um fora do Damon.